Sejam muito bem-vindos à Política é um Show. Realmente a política aqui no Brasil é um show e o bicho tá pegando. Teve um escritor famoso aí falando sobre, mais ou menos assim, ó, a ideologia do retorno de Lula à cena do crime. Vocês já imaginaram a cena do crime, criminosos voltando à cena do crime? Pois é. Mas eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do seu amigo Denis Gonçalves aqui. A política é um show. E tá ficando cada vez pior essa política no Brasil. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho das notificações aí. Vai lá quando aparecessem todas as notificações, para que você compartilhe também o nosso vídeo com mais pessoas. Vamos direto ao vídeo aqui sem enrolação. Olha só essa matéria aqui do Pleno News. A ideologia do retorno de Lula à cena do crime. Gente, pesado, hein? Pesadão, pesadão. A matéria do Pleno News diz o seguinte: na coluna Política Internacional, o cientista político Laurence Maximus propõe um ensaio sobre exploradores que exploram os explorados. E aí, o que vocês acharam desse tema? Dessa proposta desse cientista político, dessa proposta dele? O que vocês acham? Tenso, hein? A ideologia do retorno de Lula à cena do crime. Matéria pesada essa do Pleno News, hein? E vocês lembram quem que gritou? Falando em alto e bom som, né? Que Lula roubou pra caramba e ia voltar à cena do crime? Pois é. Difícil, né? O vice-presidente dele. A que nível chegou a nossa política, né? Para se a política não é um show. A política realmente é um show. E nós, aqui, temos que ficar assistindo esse picadeiro, esses palhaços lá, fazendo do Brasil essa palhaçada. Olha só. Eu tô falando para você que a política é um show e coisas que a gente já sabia vêm sendo confirmadas. E olha só essa outra matéria aqui do Pleno News. Presta bem atenção nessa matéria. Não sai daí não, hein? E aproveite para dar o like. Talvez você se esqueceu. Olha só. Biden interferiu na eleição de 2022. Vocês já tinham dúvidas disso? Vocês já desconfiavam? Como que é? Coloca nos comentários se você já desconfiava que teve algo diferente. Até o próprio Barroso falou, né? Que teve conversas que graças aos... Vocês sabem. Graças aos Estados Unidos. A coluna do Pleno News, gosto de citar a fonte para vocês, diz o seguinte: na coluna tem que ter coragem. O senador Magno Malta afirma que estamos diante de um ataque à democracia, à soberania e à vontade popular. Cara, não resta dúvidas. Ficou muito estranho. O Lula condenado em várias instâncias aí, e de repente o STF vai lá e escondendo o Lula, aí estava inelegível, coloca ele elegível, e assim, aquela perseguição toda, o TSE, nada podia... Cara, foi tenso o negócio, foi tenso. Vivemos dias tenebrosos, dias difíceis, e ainda a gente teve que engolir o Lula, sendo nosso presidente e nos passando vergonha. Olha, quero dizer para você, eu sinto vergonha da gente ter um político brasileiro que foi condenado com aquelas corrupções, todas aquelas coisas que aconteceram e hoje está comandando o Brasil novamente. Não é brincadeira. E assim, falando de política é um show, o polêmico Barroso, do perdeu o Mané, de nós derrotamos o bolsonarismo. Será que derrotou mesmo? Ou será que agora ele está sentindo água no bumbum dos bolsonaristas batendo o bumbumzinho dele? Deixe seu comentário aí. Olha só. Olha essa matéria aqui que eu estou trazendo para vocês agora. Presta bem atenção. Matéria do Metrópolis. Possível saída de Barroso movimenta bastidores por vaga no STF. Uai, por que tá querendo sair, será? Por quê? Será que tá com medo de uma tal lei Magnitsky aí?
Olha, a notícia de uma possível saída de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal após o término do mandato como presidente da corte em setembro tem movimentado os bastidores palacianos, com a perspectiva de que Luiz Inácio Lula da Silva, PT, conseguir uma terceira indicação neste mandato entre os 11 ministros. Os nomes cotados para ocupar a cadeira de Barroso remontam à época da saída da ministra aposentada Rosa Weber, em 2023, quando o então ministro da Justiça Flávio Dino, o mais comunista de todos e o mais político de todos também, está lá na cadeira como ministro. Como que um político como Dino vai ser imparcial em alguma coisa? O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas, eram os mais cotados para o cargo. Vital do Rego foi o relator da prestação de contas do governo Lula relativas ao exercício de 2023. As contas foram aprovadas com ressalvas. Barroso, hoje com 67 anos, só deixará o STF em setembro, se assim desejar, uma vez que a aposentadoria compulsória de um ministro da corte é aos... Como diz o... Eu gosto de fazer a piadinha do Silas Malafaia aqui. Pasmem, pasmem, pasmem. 75 anos. É o Barrosão aí, né? Será que sai? Será que sai? Vou fazer algo diferente aqui. Eu vou ler alguns comentários aqui no próprio Metrópolis, hein? Tá escrito assim, ó. Primeiro comentário. Já regou. Tocha Zamboni, a pessoa. Camila Rigoto. Mas não derrotar o bolsonarismo? Que tá pegando, Barroso? Aí tem uma pessoa que colocou assim, ó. Não é querendo ser inconveniente. Mas aquele roubo de 90 bilhões ficou por isso mesmo? Pois é, né? Parece que sim. Parece que ficou por isso mesmo. É o que parece. Mas tem mais. Mas tem mais. Lembra que eu falei do tarifaço, que o Brasil não está conseguindo resolver? Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Olha só essa matéria aqui. Preste bem atenção. Brasil se destaca como o pior negociador diante do tarifaço imposto por Trump, sofrendo perdas e desafios. A matéria diz o seguinte: Brasil tem a tarifa mais alta no tarifaço de Trump, 50%, e é o pior negociador, sem avanços reais nas negociações até agora. Com a tarifa mais alta em vigor no planeta, 50% sobre as exportações aos Estados Unidos, o Brasil subiu ao pódio nada honroso de pior negociador do tarifaço de Donald Trump. O título é resultado da estratégia, ou ausência dela, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que desde o anúncio da ofensiva americana em 2 de abril tem emaranhado em discursos e narrativas que, na prática, apenas postergaram as negociações com a maior economia do planeta. Enquanto todos os países dos blocos econômicos impactados conseguiram algum acordo de redução das sobretaxas nas conversas com Donald Trump, o Brasil ainda corre o risco de enfrentar sanções e tarifas adicionais, devido à sua importação significativa de óleo diesel da Rússia, vista como apoio ao regime de Putin e à máquina de guerra na Ucrânia. Não por falta de tempo, Trump e Lula ainda não conversaram sobre o tema. O petista tem considerado as tarifas uma chantagem inaceitável, já que parte da justificativa de Trump para as tarifas se deve ao que classifica perseguição política contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é. Esse negócio de ficar financiando guerra, comprando petróleo, bilhões em petróleo da Rússia, o Donald Trump não está satisfeito com isso, né, gente? De forma alguma ele está satisfeito. E, por tabela, o Lula está financiando a guerra lá na Ucrânia. Isso é um fato. E assim,
O governo não para, né? O governo não para e continua. E nós vamos falar dele agora. Ah, eu preciso de falar dele. Lembra do rapaz dos dólares na cueca? Lembra desse fato antigo? Pois é. Teve olha aí, a matéria falando sobre a cena do crime, que Alibaba e os 40 ladrões. Já viu aquele filme? Já assistiu o filme? Pois é. Eles sempre voltam à cena do crime. Pois é. Eu quero falar dele agora. Dele. Desse aqui, ó. Presta bem atenção nesse menininho aqui, bonitinho aqui dos dólares na cueca. A matéria da revista Oeste. Esse camarada voltou. E ele voltou, rapaz, fazendo porcaria. O negócio já tá ruim. É o pior governo para negociar. Ainda vem o líder do governo na Câmara, que associa o Trump ao nazismo. Quem que é? Olha o nome dele, José Guimarães. Sabe quem que é o José Guimarães? Lembra daquele senhor que pegou não sei quantos milhões, ainda teve dólares na cueca, um rolo danado, que foi chamado de Capitão Cueca aí nas redes sociais, nos jornais. Foi um rolo danado? Pois é, ele ainda bota mais lenha na fogueira. E eu vou ler para vocês. As recentes medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para combater a criminalidade se tornaram alvos de críticas de petistas. Em meio à tensão diplomática com o republicano, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, PT, do Ceará, criticou a medida e associou o norte-americano ao nazismo. Como diz o Silas Malafaia, pasmem. O cara ainda teve coragem de associar o Donald Trump ao nazismo, falar que é semelhante ao nazismo o que o Donald Trump faz. E aí, como que vai negociar esse negócio? Voltou todo mundo, né? Voltou aquela turma todinha. Voltou tudo. Aí você fala pra mim, Denis, mas sabe que o nome do seu canal ele foi bem sugestivo, que a política aqui no Brasil é um show mesmo, não é para amadores, é pra gente que realmente entrar nesse negócio é pesado pra caramba. É muito pesado, porque não é para amadores. E a gente precisa de entender de política. A gente precisa de entender o que acontece na política, quais são os problemas que a gente pode enfrentar se a gente não colocar políticos bons lá, né? A gente tem que entender quem que são os protagonistas, né? Quem que são realmente as pessoas que têm poder político, as pessoas que têm poder de articulação, né? Como já falei aqui em vídeos anteriores, o poder que tem o Kassab. Aquele cara tem um poder muito grande. E teve um comentário de um seguidor que falou: quem não sabe quem é o Kassab não entende nada de política. Quem não sabe o poder que aquele cara tem, a influência que ele tem, não sabe nada de política. No entanto, colocou o Nunes, pelo amor de Deus, o Ricardo Nunes, horrível ali, em São Paulo, com o apoio do Tarcísio. O negócio está dominado. Está dominado. Então, assim, a gente precisa de entender quem que realmente dão as cartas no Brasil, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Então, espero que vocês tenham gostado do editorial. Ah, deixa eu te perguntar. Eu pedi para você se inscrever hoje. Eu esqueci, né? Eu acho que eu esqueci, mas agora eu tô lembrando. Se inscreve no canal, curta. Vai lá, compartilha com seus amigos. Compartilha com seus amigos, seus inimigos também. Aqueles que você não gosta, aquele petista chato, pode ir lá e compartilhar. Eles vêm aqui, comentam. Às vezes eu faço ouvido de mercador. Já ouviu falar isso? Ouvido de mercador? Aqui no Nordeste fala ouvido de mercador. Aquela pessoa que escuta, ouve e finge que não ouviu. Então a gente faz ouvido de mercador. Ou às vezes a gente vai lá e responde assim. Então curta, compartilhe, se inscreva. Aperte o sininho das notificações. Quando aparecer assim todas, é porque você vai receber todas as notificações. O YouTube gosta disso, que você interage, que você comenta, que você aperta o sininho, porque o YouTube vai entendendo que o nosso canal é relevante, que você tem gostado do que nós estamos fazendo aqui, entrega para mais pessoas. Eu tenho que falar isso para você, porque às vezes você
não sabe como que funciona a plataforma. E é assim, você compartilha, você interage e você vai ajudando o canal, tá certo? Deus abençoe você, que nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso falar assim porque eu sou cristão, não deixe faltar nada na sua casa. Que Ele coloque o pão de cada dia. Se você está desempregado, que Ele venha prover o emprego para você. Se você está enfermo, que também a sua enfermidade seja lançada por terra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.